Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você sente a alegria da presença dele? O tema da nossa campanha de missões mundiais é Faça a Terra se alegrar. Nicolas, faça a terra se alegrar. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Faça. Mais uma vez. Faça. Você tem sentido a alegria de Jesus em sua vida? Eu creio que você pode sentir muito mais. E eu creio que nós temos uma responsabilidade vinda de Deus, de fazermos toda a terra se alegrar. Quando a gente começa uma campanha de missões mundiais, eu quero que você saiba que são missionários da sua igreja, seus missionários, que estão espalhados pelo mundo, fazendo a obra que o Senhor chamou para fazer. Mas que eu e você, enquanto servos dele, enquanto discípulos, nós temos que fazer Ibatiba se alegrar. Nós temos que fazer aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, refletirmos a alegria que Jesus Cristo nos dá, a alegria que o Espírito Santo nos dá. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Primeiro, vamos recitar comigo a divisa. Eu esqueci. A divisa da nossa campanha, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo 31. Vamos todos? Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. 1 Crônicas 16, 31. Esse versículo, ele está dentro de um salmo que Davi escreveu. E nós vamos aprender, nós vamos estudar um pouco sobre o que Jesus Cristo fez, que Deus fez na vida de Davi, e que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Mateus 28, 19 e 20. Primeiro livro do Novo Testamento, último capítulo dele, Mateus 28, 19 e 20. Achei? Ainda não? Mateus 28, 19 e 20. Diz o seguinte: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos falar com Deus mais uma vez? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua presença, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos mais que 2 reunidos no teu nome, Jesus, e nós sentimos a tua presença neste lugar. Santo Espírito, tenha liberdade para me usar e para quebrantar os corações e fazermos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus, o teu Filho, que eu oro, Deus. Amém. Nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos um chamado que é para todos os cristãos. Existe um autor, que eu não me lembro qual, que diz que todo crente é missionário ou é fajuto. Ei, todo crente é missionário ou é fajuto. Eu estou falando com muitos missionários aqui, amém? Amém? Você é um missionário? E todos nós temos essa ordenança vindo da parte de Deus. Assim que Jesus Cristo morreu lá na cruz, morte de maldição, para perdão de todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Ei, todos pecaram. O único homem que não pecou se chama Jesus Cristo, mas Ele é Deus que se tornou homem, habitou entre nós e morreu e pagou a dívida que era nossa, porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito
gratuito de Deus. É vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a liberdade que nós temos hoje de estar na presença de Deus é porque quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo ele se rasgou. Sabe como é que era? Antes o templo ele era dividido. Existia o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote. O lugar santíssimo, onde entravam só os sacerdotes. E o lugar onde todos podiam ter acesso, que era fora do templo. O Santo dos Santos, ele era separado por uma cortina. E lá era o lugar da presença de Deus. Mas eu quero falar para os irmãos um pouquinho nessa noite sobre o rei Davi. E no tempo do rei Davi já existia esse templo. Mas dentro do templo ficava a Arca da Aliança, que era um simbolismo da presença de Deus. E o rei Davi, nós lemos esse versículo que fala que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. O rei Davi ele recebeu a presença de Deus, do Espírito Santo nele. Lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, nós vemos que o Samuel, ele foi até a casa de Jessé, porque Deus tinha dito a ele que o Saul ele não poderia mais continuar como rei, porque ele tinha desobedecido a Deus. Ele tinha feito coisas que não agradavam a Deus. Ele não tinha mais a presença de Deus com ele. Então Deus enviou Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei. Jessé mandou todos os seus filhos, que eram os fortes, que eram os bonitos, que eram os saradões, sabe? Para poder apresentar a Samuel. Jessé enviou. Mas não era nenhum deles. Era o ruivo, era o pequeno, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Era Davi. Quando Jessé mandou chamar Davi, Deus mostrou para Samuel que era ele, o rei. Ele ungiu a Davi para ser rei. Logo em seguida, depois de uns 7 anos, lá em Israel, Saul, numa guerra, morreu. E Davi, ele foi ungido rei sobre todo Israel. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, Davi ele foi ungido rei. E ele recebeu, quando foi ungido por Samuel, a presença do Espírito Santo nele. Então, ele se tornou um discípulo. Essa é a primeira parte do versículo que nós lemos. Que nós temos que fazer discípulos. Nós que somos discípulos. Mas Davi ele não se tornou perfeito. E a sequência dos versículos que nós lemos e ensinem. O versículo 19 diz: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que eu quero te trazer à memória e te ajudar a pensar junto comigo, é que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós experimentamos uma abundância de alegria, que só Jesus Cristo pode nos dar. É verdade isso? Para você foi assim? Porque eu senti uma alegria extrema, uma alegria que nenhuma das coisas que nós podemos palpar e receber, nem se eu recebesse R$1 milhão, se eu recebesse muitas terras, se eu tivesse o emprego dos meus sonhos, se eu tivesse a família que eu sempre sonhei, se eu tivesse qualquer coisa, nada se compara com a alegria da presença de Deus em nós. E quando nós nos convertemos, nós experimentamos dessa alegria, que a presença de Deus vem fazer parte de nós. E Davi ele experimentou a presença do Espírito Santo de Deus nele, quando ele foi ungido por Samuel. E depois ele foi ungido rei sobre Israel. Mas o grande anseio que teve no coração de Davi era de trazer a presença de Deus para dentro da cidade de Davi, para dentro de Jerusalém. E lá no capítulo 13 de 1 Crônicas, nós vemos que Davi, ele tentou trazer a Arca da Aliança. Lembra que eu falei do templo? Que no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que era um simbolismo da presença de Deus.
E Davi, ele tentou trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, da cidade de Davi. Lá no capítulo 13, diz que eles levaram a Arca de Deus, num carroção novo. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado e a arca ia cair de cima do boi, do carroção dos bois. A ira do Senhor acendeu-se sobre Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Deixa eu te explicar isso que aconteceu. Davi, ele errou, porque quando Deus, ele instituiu as suas ordenanças, ele disse para Moisés: a Arca da Aliança, ela só vai poder ser carregada pelos levitas. Vão ter as hastes que vão ser colocadas sobre os ombros dos levitas. E um conjunto de levitas vão colocar a arca sobre um instrumento que vai suspender a arca por hastes. E eles vão carregar nos seus ombros a Arca da Aliança. Essa é a única forma, a ordenança que Deus deu. Esse é o meio que vocês vão fazer para carregar a arca. Mas Davi, ele desobedeceu a Deus, porque ele colocou um carroção, como se fosse um carro de boi, para poder carregar a arca de Deus, a aliança de Deus, a presença de Deus, de forma errada. E quando eles estavam carregando a arca em cima desse carroção, os bois tropeçaram, a arca ia cair, e Uzá tocou na arca de Deus. Mas pela lei, só quem poderia tocar na arca eram os levitas. Então Davi, ele errou ao tentar trazer a presença de Deus para a sua cidade, para a sua presença, para o seu meio. Ele usou um modo errado. Então Davi, ele teve medo. Ele teve medo de Deus. Como vou conseguir levar a arca de Deus? Ele usou um meio errado para tentar obedecer a Deus de forma errada. E sabe que nós estamos falando de missões mundiais. E entre os testemunhos, leio o testemunho de um missionário lá na África, que ele se preocupa, porque a primeira parte da ordenança que nós lemos em Mateus 28, 19 e 20 é cumprida. As pessoas fazem com que o povo africano conheça a Jesus Cristo, mas eles não continuam cumprindo a ordenança. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A segunda parte, que é ensinar. Lá na África, às vezes está sendo falho. O discipulado, o continuar servindo a Deus, não vale a pena só você conhecer a Jesus e tá bom, agora eu não preciso de mais nada. Nós precisamos todos os dias buscar conhecer a Deus e experimentar a alegria que nós tivemos no dia que nós conhecemos Ele. E experimentar da alegria que nós tivemos, que nós provamos quando nós, com sinceridade e verdade, aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo, e agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, os primeiros livros da Bíblia,
Antigo Testamento, capítulo 15. Se você quiser, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o que eu vou fazer a explanação. Davi, ele conheceu a Deus, ele foi ungido com a presença de Deus. Primeira Crônicas, capítulo 15. Primeira Crônicas. O que eu falei? Não, Primeira Crônicas. É porque as siglas da abreviação de Crônicas e Coríntios são próximos. Aí a gente anota Primeira Crônicas 15. Lá no princípio da Bíblia. Livro histórico. Capítulo 15. Perdão. Davi, ele conheceu a Deus e ele foi ungido com a presença do Espírito de Deus, Espírito do Senhor sobre ele. Então ele já tinha a presença de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 1 Crônicas, é porque eu estou pensando na nova aliança que já foi feita, amém? Porque hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Porque o véu do templo ele foi rasgado e hoje nós podemos entrar na presença do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 15. Fala sobre o momento de mudança que Davi fez. Davi, ele não buscou, ele tinha a presença de Deus, ele já tinha experimentado a presença do Espírito, mas ele não buscou conhecer as ordenanças de Deus para ele e para a nação de Israel. Em especial, ele não buscou conhecer a ordenança com relação ao transporte da Arca da Aliança. Primeira vez no capítulo 13 de 1 Crônicas, ele tentou carregar a arca por meio do carroção. Mas isso era errado, porque Deus mandou que levassem os levitas a arca. Só os levitas poderiam transportar a arca. Então ele estudou, ele buscou conhecer e ele descobriu que essa era a forma. Qual era a forma de transportar a presença de Deus, que era a Arca da Aliança? No capítulo 15, o versículo 1, diz o seguinte, de 1 Crônicas: fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi. Preparou um lugar para a Arca de Deus e ele armou uma tenda. A Arca de Davi, ela foi levada para Jerusalém. Mas antes de levar, Davi, ele preparou um lugar para a Arca de Deus. Ele preparou um lugar para a Arca de Deus. O lugar para a presença de Deus somos eu e você, quando nós com sinceridade aceitamos Jesus Cristo. A Bíblia nos esclarece que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós, vem fazer morada no seu e no meu coração, na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus vem fazer morada. Ele não escolhe templo feitos pelas mãos dos homens. Sabe essa estrutura que nós utilizamos para nos reunir aqui? A presença de Deus está aqui porque você está aqui. Porque nós estamos aqui. Onde estiverem 1, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Mas Ele também está presente em nós. Nós somos o lugar que nós temos que preparar todos os dias para a presença de Deus se manifestar. Para nós experimentarmos a alegria de Deus. Nós somos o lugar que nós temos que preparar. Como é que eu preparo esse lugar que sou eu para chegar à presença de Deus? Um lugar especial que nós temos que preparar é como nosso quarto de escuta. Talvez você teve a sua experiência de conhecer a Deus quando participou do encontro com Deus, ou quando você participou de um culto aqui na igreja ou em outra igreja, ou através do evangelismo de uma outra pessoa, ou na sua célula, na conferência Relevância. São diferentes os meios e os lugares onde você pode ter tido a sua primeira experiência com Deus. E você passou ali a ser morada do Espírito Santo de Deus.
Mas quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, isso não significa que nós já estamos perfeitos, mas nós entramos num processo de mudança, de transformação. Nós nos tornamos casa, nós nos tornamos morada de Deus. E nós temos que ter disposição para que Ele mude as coisas do lugar, para que Ele reorganize as nossas escolhas, as nossas vontades, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Adoração, quando é dito na palavra, adoração é estilo de vida. É estilo de vida. Não é uma manifestação cultual. Sim, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor em comunhão com os irmãos, mas adoração é um estilo de vida. Mudança que nós precisamos deixar Deus fazer em nós. E a primeira coisa que nós precisamos buscar mudar todos os dias e amoldar ao desejo de Deus, nós precisamos preparar um lugar para a presença de Deus, que somos nós mesmos. E a forma de nós fazermos isso, em especial, é no seu a sós com Deus, no seu quarto de escuta. Você conseguir dedicar você e Deus, o seu momento de louvar ao Senhor com canções, você e Deus, o seu momento de você a sós com Deus, ler, meditar na palavra dele, orar e falar com Deus, pedir a Ele para poder fazer o seu ouvido sensível para entender o que Ele quer falar com você, para entender aquilo que Ele quer te revelar por meio da leitura da palavra dele. Sabe quem é que nos faz entender a palavra de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Mas se você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele já mora em você. Você já é morada dele. Você precisa buscar intimidade com Ele para você experimentar mais uma vez, para você experimentar outra vez a alegria que Jesus Cristo nos dá. A alegria de Jesus Cristo não é uma alegria passageira. Ah, então, pastor Roland, isso quer dizer que eu nunca vou me entristecer? Sim, Jesus Cristo mesmo falou: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo nós vamos passar por dificuldades, no mundo as circunstâncias do mundo podem nos entristecer, mas é tristeza passageira, porque o Espírito de Deus em nós nos alegra, porque Jesus Cristo que vem fazer morada em nós nos alegra. Isso não quer dizer que eu sou perfeito agora, isso não quer dizer que eu não vou errar, que eu não vou pecar, mas vai ser um acidente na sua vida. Precisa ser um acidente na minha e na sua vida. O trazer uma palavra errada, um xingamento, uma fofoca, uma mentira, o ter um comportamento errado, roubar a mexerica do vizinho, ir em lugares onde eu não devo ir, fazer coisas que eu não devo fazer. Mas tudo isso precisa ser acidente na nossa vida. Nós não precisamos mais e não devemos mais ficar planejando, arquitetando e direcionando a nossa vida para continuar na mentira do pecado. Porque sempre é mentira o pecado. A alegria que ele te dá, ela é passageira, ela é mentirosa. Eu sempre digo, o pecado ele é como um cartão de crédito. Use à vontade, mas depois você vai ter que prestar contas. Você vai ter que pagar a dívida. E a alta dívida que nós tínhamos, Jesus Cristo já pagou. Pode dar glória a Deus por isso? Já pagou. A dívida, o peso, a condenação que você tinha por causa do seu pecado, Jesus Cristo já tomou sobre si a condenação de todos os nossos pecados, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, e vida eterna com Ele nos céus. Sabe que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele nos convence da primeira vez, porque todos nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Ele nos convence do pecado,
Da justiça, ele nos convence depois. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós vemos que nós não temos justiça em nós, mas aquele que é justo, Jesus Cristo, se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos justificados em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne e que se deixam satisfazer com as mentiras do pecado, eles só caminham para a morte. Mas aqueles que reconhecem seu estado de pecador, se arrependem e aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Salvador porque Ele nos salva da condenação do pecado, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Ele é nosso Salvador, porque a condenação, o salário do meu e do seu pecado é? Condenação do meu e do seu pecado é? É o quê? Ele tomou, Ele morreu a morte que era minha e sua, para que nós tenhamos vida e vida eterna. E o que nós precisamos é ter fé, é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E depois Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o juízo é para Satanás e seus anjos, que já estão condenados. Para eles não há solução. Mas quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus e nós cometemos algo que nós achamos que nós reconhecemos, porque o Espírito está em nós, nós reconhecemos que desagrada a Deus, nós nos entristecemos e nós cremos que estamos entristecendo a Deus, nós não precisamos nos afastar da presença de Deus, porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos nos aproximar mais da presença de Deus, arrependidos, e pedir perdão a Ele por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos e desejamos que desagrada a Deus, e voltarmos a buscar ser santos, e buscarmos voltar a transformar a nossa vida. Nós não fizemos, aceitei Jesus, estou perfeito. Não é assim. Nós entramos num processo de transformação todos os dias. Existe alguém aqui que já está perfeito, que já chegou à estatura de varão perfeito, que é Jesus? Ninguém. Isso nós só vamos alcançar quando Cristo Jesus voltar para buscar os que são dele. Os que são dele. Os que são dele. Todos nós, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, mas ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo de Deus. Todos nós vamos enfrentar o juízo de Deus, mas nós que estamos em Cristo e que não somos mais condenados pelo pecado que antes nós cometíamos, nós vamos passar pelo juízo para a glorificação e para irmos para o céu, para a alegria eterna que Ele tem preparado para nós. Mas aqueles que não querem, que rejeitam o que Cristo fez, vão passar pelo juízo para condenação e morte eterna, e separação eterna de Deus e inferno. É difícil nós ouvirmos falar inferno na igreja, não é verdade? Mas é isso que a Bíblia diz, que por causa do meu e do seu pecado, nós estamos condenados a irmos para o inferno, se nós não tivermos uma escolha aqui nessa terra, uma escolha de aceitar com sinceridade e verdade a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque a dívida do meu e do seu pecado já foi paga. Já foi paga. Já foi paga por Cristo Jesus. Já foi paga por Cristo Jesus na cruz. E o sangue dele que foi derramado na cruz foi para perdão do meu e do seu pecado, para que nós tivéssemos todos os nossos pecados perdoados e nós nos reconciliássemos com Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer depois que nós com sinceridade aceitamos a Jesus
é preparar o lugar para a arca de Deus, para a presença de Deus, que somos nós mesmos. Depois, Davi, ele declarou que só os levitas tinham o direito de levar a arca de Deus. 1 Crônicas 15:2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Eu e você estamos como os levitas. Nós podemos e nós carregamos a presença de Deus, que é o Espírito de Deus em nós. E nós carregamos a presença de Deus em nós para ajudar outros a se encontrarem com Jesus. Sabe o versículo da nossa campanha de missões? Davi, ele elegeu os levitas para poder transportarem a arca. No capítulo 16, ele tem uma parte do salmo que é o versículo da campanha. E nós entendemos que a arca, ela era um simbolismo da presença de Deus. Mas Jesus Cristo é a presença de Deus, a presença real de Deus no meio de nós. A arca era só um simbolismo da presença de Deus que viria. Hoje nós já temos a presença de Deus em nós. A presença de Deus, que é Jesus Cristo que veio a nós. E hoje nós temos o poder de Deus em nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E até os confins da terra. Nós precisamos levar a presença de Deus, a alegria de Deus que nos alcançou. Os nossos missionários, que são da Junta de Missões Mundiais, eles estão espalhados pelo mundo, mas ainda falta muito. Mais de 4 bilhões de pessoas ainda não receberam a presença de Deus. Em muitos países não há liberdade para Jesus Cristo ser pregado, para ter construído os templos como o nosso, que aqui no Brasil nós temos liberdade, nós temos livre acesso e facilidade de receber a presença de Deus. E Davi elegeu só os levitas. Eu falo aqui com levitas, com pessoas que podem transportar a presença de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés, mas não se entristecer, não se afastar da presença de Deus. Como Davi, ele teve medo de transportar a presença de Deus, porque ele não obedeceu a ordenança de Deus, os ensinamentos de Deus. Por isso você precisa preparar você mesmo, que é a presença de Deus, que é o lugar da morada de Deus. E nós precisamos, no capítulo 15, versículo 12, santificai-vos, para que façam subir a arca de Deus, para transportar a arca de Deus. Davi mandou que os levitas se santificassem. O versículo 12, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Nós precisamos buscar ser santos, como só Deus é, como só Jesus Cristo é. Nós precisamos buscar transformar cada dia mais a nossa vida. E depois ele reuniu todo Israel para acompanhar a mudança. No versículo 3, Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhes tinha preparado. Este é o lugar da presença de Deus, do Israel de Deus, da igreja de Deus. E nós temos livre acesso à presença de Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar para que Deus te ajude a ser um lugar preparado para receber a presença dEle, para que Ele te dê o entendimento da palavra dEle, para que Ele te dê força para se dispor a buscar a intimidade com Ele, a orar mais, a ler mais a palavra, a abandonar os maus hábitos, os maus comportamentos, a buscar mais ter comunhão com os irmãos na célula, na igreja, em todos os encontros, a se fazer presente no Israel de Deus, que é a igreja em comunhão. E para orar para que Deus te use para ser a presença de Deus dentro do seu lar, na sua vizinhança, onde Ele te colocou para estar.
A igreja está orando nesse momento. E eu não sei se você já experimentou a alegria de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entende o que eu disse? Ele veio, se fez homem, habitou entre nós e morreu a morte que era nossa, do nosso pecado, para que você tenha vida, e vida em abundância. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você gostaria de aceitar nesse dia Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Faça um sinal para eu te ver e orar pela sua vida. Levante sua mão. Alguém gostaria de aceitar a Jesus? Levante sua mão para eu ver. Você gostaria de aceitar a Jesus? Eu quero orar pela sua vida para que você experimente essa alegria. Amém. Eu creio que eu estou falando aqui com os que já são filhos. Mas eu quero convidar a igreja de Jesus Cristo nessa noite. Continue em oração. Se você enxerga que ainda tem coisas que precisam ser mudadas de lugar na sua vida, para crescer a sua intimidade com Deus, para que você se faça presente em lugares e leve a presença de Deus com forma mais intensa. Se você se arrepende de ter errado contra Jesus Cristo, de ter se afastado da presença dele, eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orarmos juntos. Se você quer mudar mais, preparar melhor o lugar da presença para Deus se fazer presente em outros lugares, para que outros enxerguem a presença de Deus na sua vida. Se você quer ser a morada e experimentar mais da presença de Deus, da alegria de Deus, eu te convido a se colocar de pé. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui em nossos corações, Santo, de liberdade. Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu quero mais te convidar nessa noite é para que o irmão e a irmã dê mais liberdade para o Espírito Santo de Deus mudar as coisas de lugar. Dê mais liberdade ao Espírito Santo de Deus que veio fazer morada em você, para que Ele mude as coisas na sua vida, para que Ele transforme mais e mais a sua vida, para que outros enxerguem a presença de Deus na sua vida, para que você seja instrumento de Deus, para levar a presença de Deus aonde ela ainda não existe, para levar a alegria de Deus aonde ela não há, para que você dê liberdade, para que na comunhão com os irmãos, o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na sua vida, para te usar, para abençoar a vida de outros, para glorificar a Deus com sinceridade e verdade. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé, igreja.
tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua Você é a casa, você é a casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Deixa eu te ensinar uma adoração, um meio de se render. Quando nós somos assaltados ou quando nós somos abordados pela polícia, o que nós fazemos? Levantamos as mãos. O levantar as mãos é um sinal de rendição. É um sinal de rendição. Eu me rendo. De dar liberdade. De dar liberdade. Eu me rendo, eu me entrego. Eu não posso por mim mesmo, eu me rendo. É sinal de rendição, de entrega total. E quanto mais alto nós fazemos, mais a gente direciona para quem nós estamos nos rendendo. Se você quer, faz assim. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade. Sou tua casa. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Para experimentar a alegria de Jesus Cristo, você precisa receber esse perdão que é completo e salva a sua alma.
Senão a gente não consegue experimentar a alegria. Mas depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos casa, nós nos tornamos morada, e precisamos nos render constantemente à mudança que Ele quer fazer na nossa vida. A gente conhece a mudança e as ordens dele pela palavra, pela intimidade, pela oração, pela busca do a sós com Ele, a busca de intimidade, de experimentar a alegria dele. Eu sou teu lar. Deixa Ele mudar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Santo Deus, nós te agradecemos e nós te damos liberdade, Santo Espírito, para mudar as coisas do lugar, para transformar as nossas vidas, para restaurar a nossa intimidade contigo, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua alegria, nós queremos ser presença Tua onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos para levar do Teu amor, para levar da Tua graça, para levar do Teu perdão, para levar da Tua salvação aquelas pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Tens liberdade aqui, Santo Espírito. Nos guia para estarmos onde o Senhor quer que nós estejamos. Nos guia para vivermos a Tua vontade. Nós sentimos, nós temos a convicção de que o Teu perdão é completo e Ele já salvou as nossas almas. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, pelo alto preço que foi pago em nosso lugar, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos a salvação, por nós mesmos nós não conseguiríamos a reconciliação contigo, Deus, e voltarmos a sermos Teus amigos, e voltarmos a sermos Teus filhos, Papai. Obrigado porque hoje nós já temos livre acesso à Tua presença. Nós temos livre acesso porque o Teu Espírito habita em nós, porque o Teu Filho pagou o alto preço em nosso lugar, porque hoje nós já temos livre acesso aos céus, porque nenhuma condenação nós carregamos, porque Cristo Jesus, o Teu Filho, se fez maldição em nosso lugar, e hoje nós somos justificados em Cristo Jesus, porque hoje nós podemos Te chamar de Pai. Abba, Pai, Papaizinho. Nós Te louvamos, Deus, pela Tua igreja que está reunida aqui nessa noite, neste lugar. Continua a falar aos nossos corações, na nossa casa, no nosso a sós contigo. Nos ajude a crescer na Tua graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Que nós busquemos cada vez mais intimidade contigo, Pai. Cresça na Tua igreja, nos Teus servos, nos Teus discípulos, a disposição de pregar o Teu evangelho, de fazer outros discípulos e de ensinar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado, Pai. Que nós tenhamos o desejo ardente e crescente de ler, meditar e praticar a Tua palavra cada vez mais, Santo Deus. Transforma as nossas vidas. Faz em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos. E nós abençoamos a Tua igreja. Leva-nos para os nossos lares e que seja feito o Teu querer. Em nome de Jesus. Pode se assentar.